Paz e graça para você aí ligado no Vejam Só a Entrevista. Obrigado por ter aguardado, até agora para essa oportunidade que vai ser extremamente importante, rara e fundamental para estabelecermos critérios bíblicos, teológicos, corretos, baseados na palavra inerrante de Deus acerca de um assunto que divide opiniões de forma muito apaixonada e produz, como tudo que é muito apaixonado, prejuízos à causa do Evangelho não é de hoje. Nós vamos conversar hoje com o autor deste livro aqui, Por que as mulheres podem ou não podem ser pastoras. O título é sensacional. Quem criou esse título é ótimo, porque o não está entre parênteses. Então, por que as mulheres podem ser pastoras ou por que as mulheres não podem ser pastoras. E exatamente, o livro não responde a pergunta. Ele faz uma exposição muito longa, pormenorizada, das questões bíblicas, teológicas e históricas, incluindo o Brasil. Nunca vi nada parecido escrito assim. Eu ganhei esse livro depois que eu participei de um debate. Foi a única vez na minha vida que eu fui debatedor no Vejam Só, exatamente sobre ordenação feminina. Alguém assistiu aquele debate e me mandou de presente seu livro. E eu me encantei e falei, Angélica, dá um jeito de trazê-lo, Afinal de contas, nós pagamos 5,5 milhões para cada convidado que vem. Então, é só marcar a passagem, Tadinho do pastor. Veio lá de Olinda, às custas próprias, tem que se hospedar em São Paulo, além da viagem de ida e volta, para participar dessa entrevista. E eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo seu esforço, pela irmã, que eu não sei quem é, que me mandou o livro. Não, fui eu que mandei. Foi você mesmo? Fui eu que mandei, eu assisti a entrevista. Tá. A entrevista então, não, o debate eu assisti. Então, muito obrigado pela deferência e por ter se esforçado para estar conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Muito obrigado, é um prazer imenso, privilégio estar aqui. E o meu desejo é esse. O que o Senhor colocou no meu coração é para que ministérios possam reviver, ministérios femininos, diante de uma questão tão difícil e importante, mas o Senhor colocou isso no meu coração e eu tenho visto mulheres se desenvolvendo na obra do Senhor e ressuscitando os seus ministérios. Onde fica a sua igreja? A nossa igreja é a Igreja Reviver em Cristo, é a 7ª igreja de um ministério novo, que surgiu há 5 anos. A sede é em Maceió, mas a nossa congregação, onde pastoreamos, fica em Olinda. Nós estamos há 6 meses e estamos desenvolvendo um trabalho lá, um trabalho muito difícil. Estamos numa avenida que 2 igrejas fecharam e eu nunca ouvi falar de uma igreja Assembleia de Deus ter fechado. E é um lugar muito forte, assim, espiritualmente, pesado, difícil, mas temos visto o mover de Deus ali. 2 igrejas assembleias fecharam? Uma assembleia e outra foi um outro ministério que fechou. E outra pessoa alguém me disse assim, vocês são corajosos em abrir uma igreja nesse lugar, mas... E fechou por guerra espiritual? Guerra espiritual, isso. É um ambiente muito pesado, muito difícil. E que região lá de Olinda? O senhor sabe o endereço? Nós estamos no Bairro Novo, é a Avenida Getúlio Vargas, 1050, e estamos próximo ao Shopping Pátel. Lá em Olinda? Em Olinda, isso. O irmão é da onde? Eu sou de Maceió, nascido e criado em Maceió. Enviado para lá? Fui enviado para lá. Sou filho e neto de pastor, Estamos nesse ministério há 2 anos e pouco, mas o pastor presidente, o pastor Vinícius Diniz, é nosso amigo, irmão, parceiro de muitos anos, e o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Muito bem, muito obrigado. Você vai perceber pela entrevista que o pastor Anderson, ele adota uma postura muito irênica no livro, Ele não puxa a brasa para nenhuma das sardinhas. E ele faz menção de um pastor, que foi pastor dele durante alguns anos, que era contrário à ordenação feminina, mas tolerava as mulheres e as honrava quando vinham pregadoras de outras denominações. É esse Vinícius? Não é ele. Nós fomos pastoreados por esse pastor. Eu não falo o nome dele porque ele é muito reservado, ele é muito ético, assim, então eu não sei se eu teria autorização de falar, mas esse pastor marcou a minha vida por essa postura. E o irmão imita. Também. Tem uma atitude bastante equilibrada e respeitosa
para os dois extremos, que vivem se batendo, né? Que vivem brigando. Exato. O irmão, originalmente, era de que denominação? Eu sou nascido e criado, fui nascido e criado na Assembleia de Deus, tenho raízes na Assembleia de Deus. Não sei se o primeiro ou um dos primeiros mártires da Assembleia de Deus no estado de Alagoas foi meu avô. Ele foi assassinado dentro da igreja, não é isso? Minha mãe era muito pequena, pastor Esperidião de Almeida. E a história dele está no site da Assembleia de Deus em Alagoas. E a nossa vida foi marcada por isso, a nossa família. Mas, assim, hoje eu também tenho outros familiares pastores, mas nós estamos seguindo um legado dele também. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Você aí de casa, não sei se você já sabe disso. Se não sabe, anota essa informação, é muito importante. A gravação do programa, isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse instante, ela é transmitida em tempo real para o YouTube. Então, quem já sabe disso e já está no YouTube, pode e deve participar da gravação, mandando comentários, perguntas pelas nossas redes sociais. A nossa diretora Angélica, ela me avisa aqui pelo ponto, e a gente põe no ar o seu comentário, a sua pergunta, como se você estivesse em nossa plateia ou como se o programa fosse ao vivo. Ah, que saudade do Vejam Só ao vivo, né? É que nesse horário que a gente é exibido, eu não tenho mais saúde para fazer ao vivo, não. Naquela época eu ainda tinha, lembrando que o Vejam Só tem mais de 20 anos de durabilidade, né? Pois é. Bom, deixa eu pôr no ar a enquete, tá? A enquete é uma pergunta bem direta, muito, muito simples. Vamos lá. Em sua opinião, a mulher pode ser pastora? 3 respostas possíveis, né? Sim, não ou desconheço. Então, se a pessoa não tem... Por exemplo, acabou de voltar para a fé ou nem frequenta uma igreja, não lê a Bíblia, então ela prefere não opinar, porque, evidentemente, a gente está perguntando a opinião à luz das Escrituras, né? À luz das Escrituras, tá? No final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete. Muito bem. Pastor Anderson faz... O seu livro tem mais de 300 páginas, né? O livro que eu usei aqui no debate do pastor Kennedy Reagan é finíssimo, né? Acho que não tem nem 100. Esse livro tem mais de 300. Ele faz uma análise bastante profunda e detalhada da questão, né? Ele apresenta... É como se fosse uma tese. Ele apresenta as posições, mostra por que é necessário discutir e ter uma conclusão a respeito do assunto, e depois discute os paradigmas, os modelos que são usados, e são vários capítulos a respeito dessa questão dos modelos e paradigmas utilizados por um ou outro grupo para se posicionar, o grupo a favor e o grupo contra, né? Depois ele começa a fazer uma análise do chamado, da vocação, dons e ofícios, ou seja, uma análise bíblico-teológica a respeito da questão pastoral, né? Na quinta parte, ele vai trabalhar a questão dos textos do Novo Testamento que dizem que a mulher tem que ficar calada e não pode ensinar, né? Uma vasta extensão do livro tratando exegeticamente das restrições às mulheres em Coríntios e também em Timóteo, que o texto de Timóteo é fortíssimo, né? Depois ele faz uma análise das presbíteras na Bíblia e na história, como que a igreja cristã, ao longo desses 2000 anos, se posicionou a respeito, né? E trabalha a questão do ministério ou associado ao matrimônio, ministério pastoral e casamento, que é uma linha que o pastor, eu vou interrogar o senhor a respeito disso, que ele trabalha no livro todo, né? O grande risco do empoderamento feminino, ele repete isso à exaustão, é quebrar a cadeia de autoridade estabelecida no casamento. Então, há um paralelo do que o pastor faz entre casamento, vida no lar, vida em família, e ministério na igreja, né? Depois ele faz uma análise das mulheres na igreja primitiva, as mulheres, não pastoras, o papel da mulher, ou como a mulher era vista na igreja primitiva, depois na história da igreja, né?
e aí vai para as conclusões, ponderando os riscos e fazendo uma proposta, aliás, muito interessante, de solução para o problema. Então, eu fiz questão de mostrar isso para você, porque cada um de nós tem uma posição a respeito desse assunto, já definida. Então, a gente já, de saída, não concorda e não gosta com quem discorda da gente. Porém, esse tipo de trabalho que o pastor Anderson fez é um trabalho acadêmico, denso. Ele traz subsídios, né, para as duas posições e é uma exortação a uma reflexão mais profunda a respeito desse assunto, à luz da realidade que a gente vive hoje, sem desprezar jamais as Escrituras. O senhor é um inerrantista, não é isso? Sim, creio sim. Na inerrância da A palavra. Bíblia é totalmente inerrante. Isso. Ah, bom. Bom, depois de todos os elogios, vamos agora espremer o irmão, né? Mas parabéns pelo trabalho. Quanto tempo levou para fazer esse trabalho? 1 ano e 3 meses, quase que ininterruptos. Foi um mergulho. É o seu primeiro livro? Teológico, sim. Eu sou pianista também, eu já escrevi livros da área de música, mas há mais de 20 anos, uns 4 ou 5 livros, mas esse teológico é o primeiro. Parabéns, muito bom. E por que o senhor escreveu sobre isso? Boa pergunta. Quando eu cheguei na igreja, no Ministério Reviver em Cristo, o nosso pastor, sabendo do meu viés teológico, pediu um respaldo bíblico, porque existiam alguns questionamentos. A nossa igreja consagra e ordena mulheres ao ministério diaconal e também o pastoral. E quando eu fui estudar, eu tinha dentro de mim uma ideia de que eu nunca mais escreveria um livro, por causa de algumas situações que eu vivi, né? Na época, a editora que eu tinha fechou e eu desenvolvi alguns traumas. Mas o Senhor começou a trabalhar dentro de mim com as descobertas que eu fiz. E eu acreditava que já tinha literatura. E o Senhor queimando no meu coração, eu comprei tudo que tinha de livro em português, em inglês, e comecei a pesquisar e não consegui me conter. Não é? No livro nós temos 55 referências bibliográficas e 179 citações, porque o objetivo não era que a gente falasse por nós mesmos, né? Mas é por quem já fala sobre o assunto. Muito bom. O irmão tem uma frase que eu até copiei aqui, está lá na segunda metade do livro, que é muito forte, né? O senhor fala que a posição contrária ao ministério feminino e a posição a favor, que ele dá nomes técnicos, né? A posição contrária é o complementarismo. Isso. A esposa, a mulher, é um complemento do homem, né? E a posição igualitária, como o nome diz, a mulher é igual ao homem. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, do ponto de vista bíblico. Então, essas duas posições que norteiam e determinam o ser contra ou a favor, o senhor diz, são posições biblicamente frágeis. Uau! Eu Sério? fui ousado, As duas? As duas são biblicamente frágeis? Eu considero biblicamente frágil, humildemente eu falo isso, né, com muito respeito a quem as defende, porque as duas não resolvem a questão e de forma clara, porque nós encontramos na Bíblia mulheres ativas no ministério, não vou dizer no ministério pastoral, mas no exercício do ministério pastoral. Podemos Essa é a dizer grande assim. hipocrisia. Exato. E a questão do complementarismo é uma questão paradigmática, porque traz questões culturais para o nosso tempo. Então, você abafa textos bíblicos que são claros quando dizem que o Espírito seria derramado sobre mulheres, filhas, servas, e você esquece da atuação de mulheres no ministério. E depois das descobertas, porque a grande questão está na interpretação e tradução bíblica e a questão cultural. Se a gente não entende isso, a gente interpreta erradamente o texto bíblico. E eu sou ousado e crio uma definição minha. Não sei se o senhor vai falar sobre isso, eu falo. Eu considero uma definição razoavelmente coerente
igualitarista condicional, né? O igualitarismo condicional, que está condicionado ao princípio da autoridade no matrimônio. Então, vamos lá. Antes de entrar nisso, eu estou começando, o nosso tempo é limitado, então começando pelas questões mais pungentes, mais polêmicas. Então, as duas posições são biblicamente frágeis, inclusive, bom, o igualitarismo, o senhor deixa muito claro, e não precisa ser muito estudioso para perceber que boa parte dos argumentos usados para defender o ministério feminino vem do empoderamento que a sociedade feminista promove nos nossos dias. Isso. Não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é citada naquilo que puder ser citado para dar apoio. Mas o fato é, não, chega de patriarcado, agora a mulher tem que ser vista como igual, se não superior, né? Que é o alvo das feministas. Então, a gente já olha com... Não vem das Escrituras. Mas o complementarismo vem das Escrituras, não vem? Vem, sim. Os dois, eu diria que eles têm tentativas de respaldar pela palavra de Deus. Mas o complementarismo, ele se torna mais tradicionalmente bíblico. Se fosse para escolher um dos dois, biblicamente falando, eu escolheria o complementarismo, porque eu digo assim no livro que nenhuma mulher, ela deixa de exercer os dons ministeriais que o Espírito Santo, que o Senhor dá, por causa de títulos. Então, os exemplos de mulheres da história da igreja, elas não deixaram de atuar, de exercer, de serem usadas por Deus por causa de títulos. Mas é uma injustiça. Concordo plenamente e falo isso no livro. Uma injustiça tremenda. É uma injustiça. Por que o homem que faz as mesmas coisas tem o título e autoridade e a mulher não? Eu falo isso em comparação, porque o igualitarismo, eu creio que, na comparação, ele beira a um limite de ultrapassar o princípio de autoridade no matrimônio, que essa é a maior questão. Então, pastor, essa para mim é a questão mais sensível do livro. O irmão usa isso, o livro inteirinho, citando o risco... quer ver? Eu até anotei aqui, ó. O igualitarismo quebra o princípio de autoridade no lar, né? E pode ser fatal à fé. É uma frase forte. Fatal à fé? Isso. Por quê? Fatal à fé porque qual foi o que podemos considerar na Bíblia? O primeiro evento foi fundamentado em quê? O primeiro evento de pecado, o primeiro evento que originou o pecado, exatamente a queda de Lúcifer, né? Então, ela veio através da insurreição, através da rebeldia, da rebelião. E quando você quebra o princípio de autoridade no matrimônio, você está reproduzindo isso que foi reproduzido no Jardim do Éden, quando a mulher teve autonomia, não é? Nesse aspecto espiritual sobre o homem. E eu considero isso um risco fatal, porque se não existe o princípio de autoridade, eu entendo que não existe a bênção de Deus. Vamos deixar isso bem claro. Tá? Que o diabo tinha que se sujeitar a Deus, obviamente, ninguém vai discutir, porque todo mundo tem que se sujeitar a Deus. Sim, importante falar, porque pode parecer que a minha fala seja uma fala machista. Mas quando eu digo... Não é, não? Não é. Não, eu entendo que não é, porque quando eu falo a questão do princípio de autoridade, nós precisamos tirar o viés cultural. Precisamos entender. No livro, o senhor viu que eu falo que como o Senhor, como Paulo, ele levantou a mulher. A genealogia de Jesus, ela vem falando, e um homem que conheceu uma mulher e gerou alguém, um homem conheceu uma mulher e gerou alguém. Na hora que vem o nascimento de Jesus, aí o texto muda e diz, estando Maria, então fala de Maria, e aí a gente vê muitas outras falas de Paulo invertendo e considerando a mulher como, digamos assim, um ponto participante no plano divino da salvação. Depois, Paulo, quando diz que ele diz que se sente dores de parto, ele está se comparando a uma figura feminina que naquele tempo era algo brutal. Um homem se comparar, num tempo que o corpo da mulher era considerado um corpo masculino imperfeito, ou seja, era um corpo masculino que não eclodiu. Era um defeito, a mulher era um defeito. Então, Paulo, como ele usa os exemplos, como ele trata a mulher, ao contrário do que muita gente pensa que a mulher, Paulo estava humilhando a mulher quando ele diz assim, que a mulher aprenda em silêncio, ele estava virando a mesa, porque Jesus quebrou esse princípio em privado, Paulo quebrou em público.
Ou seja, Jesus permitiu que Maria aprendesse lá no privado, aos pés dele, como uma discípula, e Paulo, ele já instituiu isso na igreja de forma pública, não é? Então, assim, precisamos conhecer os critérios bíblicos do princípio de autoridade, porque a palavra de Deus diz que devemos nos sujeitar uns aos outros, inclusive o marido se sujeitar à esposa em Cristo, por causa do respeito, por causa de todas as questões que envolvem a consideração do ser. Muito bom. Essa questão da autoridade é a pedra de toque. E na discussão, o pastor chega a mencionar várias vezes a seguinte questão: mas se a mulher for pastora na igreja, ela vai exercer autoridade sobre o marido dela e isso vai quebrar exatamente esse princípio de autoridade no lar. Se ela for uma pastora presidente, assim, líder maior. Isso. Ou única. Sim, ou né? única. Veja, aí qual é a questão aí? Muita gente vai dizer assim, muitos, inclusive, que são contrários à ordenação feminina, vão dizer, mas peraí, o que tem a ver o ambiente da igreja com o lar? Na igreja ela é pastora, na casa ela é esposa. O pastor presidente ou dirigente de uma congregação, ele exerce papel de autoridade, de ensino e, naturalmente, de correção, né? Ele está pronto para exortar, admoestar. Então, eu faço uma pergunta: se o esposo dela precisa de uma exortação, de uma correção, vai existir um conflito no princípio de autoridade. Aí alguém poderia perguntar, mas isso é questão sine qua non, questão básica para salvação? Eu diria que não, é uma questão secundária. Digamos que não iria ter problema nenhum na pregação do evangelho, mas poderia existir tropeços, né? Poderia ser tropeços para algumas pessoas que poderiam se espelhar nisso, nessa figura, e causar exatamente uma inversão de valores no lar. O que o senhor acha da seguinte frase que eu cansei de ouvir, o irmão deve ter cansado de ouvir também, de irmãos, por exemplo, vou até citar alguns que estiveram aqui na época que a gente fazia debates, né? Os debates continuam, né, de segunda a quinta. Algumas irmãs, esposa de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não ordena nem diaconisa, muito menos presbítera e pastora. Quando a gente questionava a questão da submissão, algumas delas vinham com a seguinte frase: que a gente entende muito errado a palavra submissão. O que Deus quer é que a mulher perceba que ela está sob a mesma missão do marido. Ou seja, ela é igual a ele, apenas que ela dá suporte ao marido na missão que ele tem. Pelo que o senhor diz, não é isso que o princípio de autoridade lá de Gênesis. Dos textos, Eu penso assim, que para que a gente compreenda a submissão que está na Bíblia, a gente precisa entender que essa submissão não dá o direito ou não impetra no homem o direito de ser autoritário. A mulher, ela tem o direito de ir e vir, de escolher o que ela quiser para a vida dela. Todo mundo tem o direito. Agora, a partir do momento que existe o princípio de autoridade no matrimônio, o exercício da parte do marido, é quando ele vai dizer o caminho e a esposa vai acompanhar dentro do propósito. Porque se os dois não estiverem em acordo, não é possível andar juntos. Porque, no final das contas, para que estejam juntos, eles precisam andar em acordo. E o princípio de autoridade é que, no final das contas, o governo do lar, e precisamos entender o governo do lar como o exercício de autoridade, no sentido das diretrizes, não é? No sentido das coordenadas do lar. Então, o princípio de autoridade está relacionado a isso. Eu vou dar um exemplo no que diz respeito à mulher naquele tempo. E hoje também eu penso da seguinte forma: uma mulher que tem um ministério pastoral, que tem esse chamado, esse dom, ela não poderia, depois de um culto, dizer assim: eu vou ali porque eu vou atender um membro, depois eu viajo, vou para lá, e ela esquecer a casa dela, porque ela vai precisar estar na casa dela. É diferente no caso do homem, que ele tem a autonomia. A mulher, a gente sabe que pela palavra ela está pronta para acompanhar e suprir o marido, ou seja, ela é uma fiel ajudadora. Isso não diminui a mulher, não tira o direito da mulher de exercer, mas isso daí seria um problema, eu penso assim, porque ela iria deixar a casa dela só? Ela não poderia deixar a casa dela só. Então, isso seria um problema. Então, é uma questão sensível, mas nós precisamos considerar isso. É por isso que eu falo da viuvez,
né, que eu creio que o senhor vai falar sobre isso depois. O que o irmão pensa do termo subordinação? Subordinação é um termo, é uma palavra difícil. Hoje é. Mas quando Deus coloca a esposa, ele não coloca a esposa subordinada ao marido? É muito sensível isso, porque a subordinação ela não pode ser encarada como... eu volto para a história do autoritarismo. Né? A figura daquele homem que diz, é assim porque eu estou dizendo que é assim. Essa figura daí é que precisa ser reprovada. Né? Eu penso assim, porque Jesus ele era o único que poderia dizer alguma coisa de forma até autoritária. Mas ele não disse. Ele poderia nos obrigar a qualquer coisa, mas ele disse quem quiser. E eu penso que um homem que exerce, ele influencia e ele não ordena, não é? Ele influencia. Mesmo que ele precise dizer, mas com respeito, e essa questão do respeito ela é forte, porque você respeita o outro em não forçar a fazer o que você quer que faça e pronto. Porque o pai do filho pródigo deixou o filho ir, e o filho deveria estar subordinado ao pai. Então eu penso que tudo isso deve ser visto dentro de um contexto e não simplesmente dentro de um significado simples, né? A subordinação ela está baseada numa ideia da liderança do marido ou do pai, né? Uma das coisas muito importantes que precisa ser destacada aqui, me permita, pastor, é dizer que nós olhamos para o termo subordinação e torcemos o nariz por causa do nosso tempo, dos tempos em que a gente vive, as mulheres são empoderadas e tudo mais. Ocorre que, na Bíblia, essa ideia de subordinação ela é tirada da subordinação de Jesus ao Pai, né? De Jesus ao Pai. O Pai não foi tirano em relação a Jesus, nem Jesus se sentiu menor ou diminuído ou humilhado pelo fato de ser subordinado ao Pai. Não estou falando só na encarnação, onde ele já estava em estado de humilhação. Estou falando na Trindade. Né? E Paulo usa isso na carta aos Efésios. Ele diz, olha, a esposa está submissa ao marido, está subordinada ao marido, assim como Cristo está subordinado ao Pai. E a igreja está subordinada a Cristo. Né? Então, existe autoritarismo nessa relação da Trindade? Não. Então, não pode haver também na família, né? Eu abordo isso no livro. Aborda. Eu falo isso exatamente a questão de que a gente ouve alguém dizer assim, o marido está subordinado a Jesus e a mulher ao homem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia faz uma comparação da relação do pai com Cristo e a relação do marido com a esposa. Então, a verdade é que talvez quem queira desfazer o conceito da subordinação é porque já vem com um viés de empoderamento. Eu não gosto dessa palavra, mas a verdade é essa. Agora, diante de Deus, o homem e a mulher não são iguais? Não está escrito isso lá em Gálatas? Sim. A questão é a missão que eles têm quando eles estão no mesmo propósito. Eu ouvi o meu pastor falando certa vez assim, para eu poder andar junto com vocês, né, com os pastores, nós precisamos entrar em acordo. E eu gosto de usar um exemplo muito bom e forte, que é o seguinte. Paulo ele era contrário à circuncisão. E talvez o único ou o que mais falou contra a circuncisão. E ele era ferrenho. Mas quem circuncidou a Timóteo? Foi ele. Foi ele. Por quê? Justamente porque ele precisava entrar num acordo com os mestres das sinagogas, porque senão ele não teria acesso. Então, para que a gente tenha acesso, vamos dizer, ao propósito e ao ministério, é como Jesus falou a Pedro, se você não se permitir, você não vai sentar à mesa comigo, você não faz parte do meu ministério. Então, eu penso que ambos precisam estar dentro do propósito, mas, no final das contas, biblicamente, para o propósito, a mulher, ela acompanha o marido, mas deve existir esse acordo. Ela precisa querer acompanhar. Agora, pastor, o senhor fala muito do patriarcado e sempre usa essa expressão no contexto atual que é negativo. Sim. Né? O patriarcado é herança do ensino bíblico? Olha, eu penso que cada um no seu tempo, não é? Cada um no seu tempo, porque existe uma cultura diferente naquele tempo. Por exemplo, Paulo fala sobre os escravos. Se hoje chegasse um membro da minha igreja dizendo assim, olha, o irmão fulano de tal da mesma igreja estava me prendeu em cárcere privado e eu estava como escravo lá, eu iria chamar a polícia.
Mas naquela cultura, não. Então, falar de patriarcado hoje, eu penso que é algo fora de contexto. Não, mas as ideias do patriarcado, inclusive o senhor aborda isso no livro, num exemplo muito candente e muito recente, eu vi na internet, esta semana eu li na internet que os estupros, boa parte dos estupros são resultado da cultura do patriarcado. É uma fala feminista. É uma fala quem feminista. escreveu é uma feminista. E eu falo a respeito na Folha de São Paulo. O senhor viu que eu falo de um livro, eu não vou citar o nome desse livro, é um livro que está tendo uma proeminência no Brasil e ele foi muito bem visto nos Estados Unidos, mas é um livro altamente feminista e é de uma mulher, esposa de um pastor, que ela se voltou contra o princípio de autoridade no lar. E na igreja também. O senhor viu os exemplos que eu dei, e o problema é esse, é porque o viés do princípio, o viés do feminismo, ele vem da anarquia, lá de Juízes. Ou seja, ninguém manda, inclusive nesse livro, essa autora que é uma doutora, é uma historiadora, né, doutora em história, ela diz assim que ela entende que Deus está dando a autoridade a cada membro da família para fazer o que quer. Isso daí é uma distorção absurda da palavra de Deus e eu penso que tudo que se usa na palavra patriarcado para hoje, usa exatamente nesse viés de tentar desvirtuar o princípio de autoridade. Então, agora, qual era o papel correto, bíblico, o que Deus sonhou para o homem e para a mulher no ambiente da família e depois a gente vai falar da igreja? Bom, eu entendo que, primeiramente, deve existir um acordo na família, porque se não existir unidade, a bênção de Deus ela não é estabelecida. Depois disso, o plano de Deus para a família é que haja entendimento, para que possam andar juntos no mesmo propósito. Só que não podem existir duas cabeças. Quando a gente diz duas cabeças, parece mais que a gente está respaldando o tal do patriarcado. Mas a verdade é essa, que chega uma hora que você tem que... Então, alguém tem que dizer uma palavra final. E a grande questão é essa, que essa palavra final não pode ser com autoritarismo. Então, o plano de Deus é que andem em entendimento, cuidem. Na verdade, o que o senhor falou aí, o homem deve dar a vida pela sua esposa. Então, se ele tiver essa postura, nunca vai existir um autoritarismo. Então, o plano de Deus é para que andem em entendimento, em unidade, dentro do mesmo propósito. Aí o senhor fez a outra pergunta. Hoje... Então, o plano de Deus era esse para a família. E para a igreja? Para a igreja. O plano de Deus para a igreja em relação... A mulher, o senhor está perguntando? Quem pode liderar a igreja? Quem só pode o homem? liderar? Pronto. Do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, eu creio que a mulher ela pode liderar uma igreja, sim. Ela pode liderar desde que ela não esteja presa ao princípio da autoridade do matrimônio, ou seja, desde que ela esteja livre do matrimônio. Não é? E Paulo fala sobre isso quando fala das viúvas. Não é? Então, assim... justamente pelos motivos que eu falei anteriormente, de que a mulher precisa estar submissa e acompanhando. Digamos que o lar é uma congregação. Eu sempre digo que eu primeiro sou pastor da minha casa. Eu já era pastor da minha esposa, das minhas filhas. Então, um pastor ele não pode ser autoritário. Assim como o pai e marido, ele não pode ser autoritário. Então, o que acontece é exatamente isso. O ex-assembleiano está falando isso, hein? Aliás, só um parênteses aqui. Muito legal as histórias que o senhor conta sobre os fundadores da Igreja Assembleia de Deus, que me parece muito claramente, tinham um perfil bem diferente dos caciques da Assembleia que a gente vê de uns tempos para cá. Da minha época, você está falando disso. Pronto, o exemplo da minha mãe, que ela era líder de jovens na igreja e tinha um coral de jovens e a gente ia para outras congregações, a sede era, vamos dizer assim, mais esclarecida e algumas jovens usavam alguma maquiagem, às vezes uma pulseirinha, uma coisa, e a gente ia para uma congregação que isso era inimaginável. Então ela falava para a gente, olha, vamos tirar para que a gente não escandalize e tal. Isso aí eu fui criado dentro desse... conceito. Mas essas posturas eram bem autoritárias, diferentemente dos fundadores da Assembleia. Exato. Mas, assim, voltando a falar sobre o ideal para dentro da igreja, eu entendo que, por causa do matrimônio, a mulher não poderia exercer uma autoridade máxima numa congregação. Mas, se ela estiver livre ou desimpedida, e Paulo fala sobre isso, não é? A mulher, ela casada, na hora de um problema com o marido,
Quem ia exortar e autorizar? Quem iria fazer isso? Então, iria cair, né? Ah, mas pastor... Um lar evangélico, onde tem um pastor e uma pastora, reina absoluta paz, não há briga, não há discussão, não há divergência, não é verdade? Olha só, aí o senhor já entrou num assunto difícil. Quando eu digo difícil, é porque existem muitos homens que abriram mão de exercer o seu papel de autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo. Mais uma vez, eu friso isso. Porque tem muita gente que entende de forma equivocada o que é autoridade. Não. A autoridade é você, com gentileza, dizer o que você quiser fazer. É assim, pronto. Mas por aqui vai ser assim. Eu preciso dizer dentro da minha casa, em algum momento, se existir qualquer tipo de indício de insurreição, eu preciso dizer, aqui não. Mas eu não preciso gritar nem falar com hostilidade. Eu preciso exercer aquilo que Deus me deu. E dizer, olha, o caminho é esse. Porque quem não quiser não é obrigado a caminhar junto. Não é? O homem precisa exercer dentro dos princípios divinos. Mas eu costumo dizer assim, que um marido, porque é como um líder, ele se passar para discutir com a sua esposa, entrar num nível de discussão, já foi a quebra de tudo que poderia existir do ideal para um líder. Porque um líder ele não pode chegar e parar para discutir, porque aí você já entra no nível de embate. Você precisa o quê? Sentar, acalma os ânimos e você conversa sobre qualquer assunto dentro dos princípios da palavra de Deus. Tá, então vamos voltar lá para a questão da igreja, né? A mulher pode pastorear desde que ela esteja desimpedida do matrimônio, é isso? Sim, caso isso não uma aconteça... solteirona ou uma viúva? Ou uma viúva, exatamente. E se a viúva se apaixonar? Tem que sair do ministério? Bom, ela não sairia do ministério, mas ela precisaria abrir mão da autoridade máxima da igreja, porque se existisse qualquer problema com o esposo dela, uma autoridade maior exortaria o esposo dela. Essa é a única questão que atrapalha o ministério feminino? O seu marido fizer parte da igreja? Não o ministério feminino. Não é? Eu creio que a mulher pode ser pastora sendo casada. Essa é a minha defesa. Mas aí ela não é a sênior. Não é a sênior, não seria a sênior. Ela pode ser uma pastora. A questão é exatamente quem vai estar exercendo autoridade sobre o marido dela. A questão é essa. Aí é... Na igreja de vocês, como é que funciona? Funciona assim, como eu estou falando. A esposa do irmão é pastora? Não, a minha esposa ela é diaconisa, mas a esposa do pastor presidente ela é pastora. Mas ele é o sênior. Ele é o sênior. Ah, bom. O senhor acabou de falar, ele é o presidente. Isso, né? Inclusive Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, ele fala sobre isso, e ao contrário, assim, eu tento desmistificar algumas interpretações que falam sobre a mulher será salva dando à luz a filhos, aí dizem que é a salvação e tal. Eu falo uma visão um pouco diferente do que muitos falam, mas quando Paulo entra no nível do matrimônio, ele está justificando que o problema que está acontecendo na igreja de Éfeso é um problema de ordem conjugal. Porque, assim como em Coríntios 13, ele fala, ele não está instituindo uma doutrina sistemática a respeito da mulher, porque se ele estivesse fazendo isso, ele teria que falar das viúvas e das solteiras. Mas ele só está falando de mulheres casadas em 1 Coríntios capítulo 13. E aí o que acontece em 1 Timóteo capítulo 2, ele volta à questão conjugal, justamente sobre o princípio da autoridade. Aí quando ele fala porque foi Eva quem pecou, ele não está, digamos assim, humilhando a mulher. Ele está lembrando que houve uma quebra do princípio de autoridade e a mulher teve autonomia, e por causa dessa autonomia foi que houve a queda. Então, eu entendo que o que Paulo está falando sobre a mulher não ensinar e não exercer autoridade sobre o marido, está falando sobre o homem, né? Está falando do marido, não de qualquer homem, não é? Então, só um detalhezinho, fala alguma coisa para ver se o meu ponto está funcionando, que eu estou meio perdido. Então tá, beleza, está funcionando. Irmão, vamos pegar essa questão de Timóteo, que é talvez a mais sensível de todas. É um texto fortíssimo, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo número 2, ele diz, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade, e aí as variações das traduções, vamos lá. As traduções mais antigas, a autoridade de homem, se não me engano, o senhor usa a Nova Almeida atualizada. Né? A autoridade sobre o homem, que
as variantes que eu me lembro são essas, né? A autoridade de homem ou a autoridade sobre o homem, mas aprenda em silêncio, com toda a sujeição e tal. É um eco lá de 1 Coríntios. E depois ele diz que essa proibição era porque o primeiro pecado tinha sido originado por uma mulher e que o papel da mulher era dar luz a filhos e educá-los na fé. Esse texto... E aí o senhor fala assim, olha, ele não está sendo machista. Então, por favor. Vamos lá. A gente não pode ler a Bíblia com as lentes do nosso tempo, não é? Então, precisamos entender que naquele tempo, uma mulher, em público, falar, ela era vergonhoso para o seu marido. Em público. Então, primeiramente, precisamos entender com as lentes culturais. Ou seja, por quem foi escrito o texto bíblico e para quem foi escrito. Em que tempo? E foi escrito para que a gente possa tirar as lições para o nosso tempo. Então, Paulo estava falando num contexto onde a mulher, ela era colocada de canto, ela não aparecia nem nas estatísticas, na contagem ela não aparecia. Em alguns casos, a mulher era tinha quase que os mesmos direitos de um escravo. Então, a gente está falando de um tempo totalmente diferente do nosso. Então, quando ele diz assim, que a mulher não ensine, que a mulher não se levante para falar, tem um outro ponto, é que a mulher ela não aprendia a lei, que esse era outro problema. Ela não tinha o direito de aprender, de ler a lei, ela só poderia ouvir. Então, a mulher, naturalmente, é um questionamento que Craig Skinner usa, ele diz assim, se a mulher ela não tinha conhecimento espiritual suficiente como os homens, provavelmente ela tinha dúvidas, ela não tinha certezas, e na hora que ela ia falar ou gerar dúvidas, ela queria fazer perguntas, tumultuava o momento do culto, está relacionado a Coríntios 13. E eu entendo que em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo está falando algo semelhante, porque a mulher ela não tinha, provavelmente, a capacidade suficiente do conhecimento da lei para ensinar. Não é? Inclusive, essa questão da mulher não poder ler a lei na sinagoga é um outro problema que não é bíblico e não é bíblico nem da Bíblia judaica, lá da Torá. É um equívoco que se desenvolveu e aí Paulo está reproduzindo porque isso se tornou algo cultural dentro da igreja. Não é? Tá, mas Priscila instruiu Apolo. Isso. Não, a questão é exatamente essa. Existe uma questão pontual em 1 Timóteo capítulo 2. A questão pontual é um suposto conflito que existe entre marido e esposa. Tanto é que Paulo entra no contexto falando de matrimônio. Se fosse geral, ele não falaria de matrimônio. Ele não falaria de dar à luz a filhos. Ou seja, a mulher, ela é como se Paulo estivesse dizendo assim, a mulher, quando ele diz ela vai ser salva, dando à luz, ela vai ser salva dos impedimentos culturais. Porque a mulher, quando ela não tinha filho, ela ficava socialmente descoberta. Então, quando ele fala que ela vai ser salva dando à luz a filhos, é como a oração de Ana. Ana, quando fez a oração, aquele cântico de gratidão ao Senhor, ela disse que o Senhor a salvou dos inimigos dela. Quem eram os inimigos dela? Era os próprios semelhantes, que não... Uma viúva, ela ficava abandonada se ela não tivesse filhos. E sem falar dos outros aspectos culturais. Tanto é que, no capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo vai instituir ordens e regras a respeito da viuvez. As regras de leis sobre a viuvez. Tá, então em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo está resolvendo um conflito doméstico. Creio que sim, isso mesmo. E nesse caso, então, não há impedimento da mulher ensinar na igreja? Não existiria impedimento dela ensinar. Não existe uma proibição clara sobre isso e principalmente quando a gente tem no contexto de que a palavra profetizar, ela pode ser interpretada como uma palavra, um dom espiritual ou como a capacidade de falar. Você encontra as filhas de Filipe, as 4 virgens, profetizando, falando, não é? Você encontra Priscila ensinando. Bom, se a gente for falar aqui de Romanos 16, por exemplo, de 27 pessoas que Paulo agradece, que foram colaboradores no ministério, e a palavra colaborador, ele usa a mesma palavra que usou para Timóteo, para dizer que foi meu colaborador no ministério. De 27 pessoas, ele agradece a 10 mulheres, fala de algumas que trabalhou no Senhor, mas fala acho que foi de Trifena, não, de Pérside. De Pérside fala, muito trabalhou no Senhor. E Paulo estava falando de quê? Não estava falando de irmãos na igreja, ele estava falando de pessoas do exercício do ministério, né? Sem falar de Júnia, que é outra questão que a gente pode entrar depois. Tem vários.
O texto é longo, né? Para discutir se Júnior era homem ou mulher. Né? Inclusive, aproveitando falar essa questão do trabalho, quando Paulo fala das características das viúvas que deveriam ser inscritas na lista, essa lista, né, não sei se eu já posso entrar na questão da viuvez. Pode. Quando Paulo está em 1 Timóteo, capítulo 5, essa é uma questão muito forte, porque a interpretação geral diz que é o texto que fala sobre a família de Deus. E eu discordo veementemente, não estou sozinho, eu tenho referências e citações de teólogos que concordam com o que eu estou falando. O texto original bíblico ele não tem vírgula, não tem pontuação, não tem capítulos e versículos. Então, para que a gente entenda o contexto, a gente precisa ver o texto amplo, não somente o imediato. Então, no final do capítulo 4, Paulo está falando do princípio de autoridade dentro da igreja. No caso, a autoridade de Timóteo. Ele disse, ninguém despreze a sua juventude. Então, está dizendo, você é um presbítero, você é um obreiro jovem, então você deve exercer até sobre os mais velhos. Na sequência, no início do capítulo 5, versículo 1, Paulo fala a respeito dos presbíteros, homens, que ele deve tratar como irmãos, os mais jovens, e os mais velhos como pais. Existiam presbíteros jovens, como Timóteo era um presbítero jovem. E na sequência, no versículo 2, ele diz as presbíteras, só que você não encontra em nenhuma tradução, talvez algumas mais recentes você encontre, mas a palavra presbítera ou presbútera, no versículo 2, é uma palavra que ela é traduzida constantemente como idosa, não é? Ou anciã, assim como no versículo 1. Agora, olha que interessante. No versículo 17, fala do presbítero que dirige a congregação, que deve ser digno de dupla honra. No texto é traduzido como presbítero, mas é a mesma palavra do versículo 1 e do versículo 2. Para as mulheres. Parece que tem uma conveniência aí nessa interpretação, nessa tradução, porque, inclusive, não colocaram presbítero no versículo 1, porque senão teriam que colocar no versículo 2. Aí eu vou mais adiante, daqui a pouco eu volto para falar das viúvas, mas comparam o texto de 1 Timóteo capítulo 5 com o texto de Tito capítulo 2, quando Paulo fala a respeito de como deve ser o comportamento da mulher na igreja. E ele fala, o contexto que ele fala de mulheres repreensíveis, para que elas não sejam repreensíveis. O contexto de 1 Timóteo capítulo 5 é diferente. E as palavras no original, em 1 Timóteo capítulo 5, Paulo fala de presbúteras. No Tito, ele usa presbúteres, que é uma palavra que indica idoso, idosa, e Paulo usa a respeito dele mesmo quando ele diz que já está velho. Agora, a palavra usada em 1 Timóteo capítulo 5, que o contexto é sobre autoridade, o texto continua, não é? Ele fala no final do capítulo 4 de Timóteo como autoridade jovem, no início do capítulo 5, versículo 1 e 2, autoridades, presbíteros, homens, mulheres, jovens e velhos. Depois ele fala das viúvas, para poder falar das viúvas escritas, ele fala das necessitadas, que aí existe um conflito, né? Deixa eu concluir só a questão das autoridades. Ninguém faz. Versículo 17, ele fala sobre o dirigente da congregação, mais na frente ele fala sobre, eu pulei as viúvas escritas. As viúvas escritas têm um cabedal de requisitos que precisam ter para poder fazer parte dessa lista. Inclusive, um deles é lavar pés aos santos, e eles assim, pronta para experimentada em toda boa obra. Esse toda boa obra, ele usa lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir, para ensinar, para exortar, redarguir e tal. E ele fala toda boa obra. Então, entende-se, podemos entender sem forçar o texto, de que as características da mulher que deveria ser inclusa na lista de viúvas inscritas era uma liderança espiritual. Porque senão existiria incoerência. Por exemplo, Paulo fala das viúvas necessitadas. Diz que deve ajudar, mas ele não põe requisitos. Depois ele fala de uma viúva, de uma lista de viúvas inscritas. Seria incoerente. A gente só deve ajudar necessitados que tenham testemunho? Uhum. Não é assim. Então, se o texto estivesse falando de família de Deus, estaria faltando, além das viúvas, os prisioneiros e os órfãos, por exemplo. Continuando na lista de autoridades, das informações sobre as autoridades, Paulo fala do líder da congregação, que deve ser digno de dupla honra. Depois ele fala, não aceite denúncia fácil contra um pastor, um presbítero, um líder. Depois ele continua e diz, não impõe as mãos precipitadas
precipitadamente sobre alguém, porque tanto os pecados como as boas obras podem se manifestar com o tempo. Em todo o tempo ele está falando de autoridade, de liderança. Então, quando ele fala das viúvas inscritas, ele está falando, é nisso daí que está baseado o meu ponto de vista a respeito do matrimônio, de que a mulher, quando ela não está vinculada, eu não vou dizer presa ao matrimônio, mas quando ela está vinculada, ela não poderia exercer essa autoridade. Agora, quando ela está livre, ela entrava na lista de viúvas inscritas, e para fechar isso daí, eu falo no livro a respeito da informação de uma lápide, por exemplo, que eu trago, um suplemento arqueológico que tinha a inscrição de uma mulher, uma idosa, que ela era uma viúva e ela era uma liderança espiritual na igreja. Eu não lembro o século que foi isso. E em comparação com a lápide de um presbítero, que a palavra usada, ele sentou na cadeira de presbítero, a mesma palavra era utilizada na lápide da viúva inscrita, que ela é sedite. Eu acho que é latim, se eu não me engano, essa palavra. Sedite, que é sentou na cadeira. Então, a igreja primitiva tinha, exatamente de acordo com os contextos, autoridades espirituais que estavam dentro dos critérios necessários. Bom, a gente está caminhando para a parte final do programa, então vamos colocar a proposta que o irmão tem e que defende no livro. Entre o complementarismo e o igualitarismo, o irmão propõe um igualitarismo condicional. Isso. O que é isso? O condicional, condicionado aos critérios do matrimônio. Exatamente. Ela é igual ao homem no exercício, em todos os aspectos. Ela só não poderia exercer uma autoridade superior ao marido. Mas aí eu vou fazer uma pergunta prática para o irmão, e depois tem um monte de perguntas que o senhor põe aqui no livro que eu vou pôr no ar também. Certo. Primeira pergunta prática. Vamos imaginar que eu seja casado com no caso eu sou, né? Com uma pastora, mas vamos imaginar que ela tenha muito mais conhecimento, autoridade, intimidade com Deus do que eu. Aí só porque eu sou homem, eu vou ser o sênior e ela vai ser a pastora reserva? Isso aí não é uma injustiça? Olha, se o senhor seria sênior, o senhor teria que estar dentro dos critérios necessários para ser um sênior. Mas qualquer pastor sênior pode ter um outro pastor homem também superior a ele em conhecimento. E por que a mulher não poderia ter mais conhecimento que ele? A questão de autoridade não estaria relacionada ao conhecimento nesse caso, mas sim à capacidade de se humilhar, porque foi assim que Jesus fez. Ele se esvaziou. Então, quando eu tenho um certo conhecimento e eu vou ter que lidar com alguém acima de mim, por exemplo, o meu pastor presidente, ele é mais jovem e ele foi meu liderado, foi meu aluno, ele foi liderado na juventude, na época ele foi meu aluno, e hoje ele é o meu pastor presidente. É bem mais jovem que eu. Então, isso não descredenciaria ele a ser um pastor sênior. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Na opinião do senhor, nenhuma esposa, na função de pastora titular da igreja, teria autoridade para exortar o próprio marido? Isso. É isso? Não teria. Não teria. Não Deus é contra? Creio que sim. Quem tiver mais dúvidas pode ler o livro. Não, eu li o livro. Mas, assim... Não resolveu para o senhor. Eu fico pensando, mas será que Deus dá tanta importância? Porque, por exemplo, Abigail, né? Abigail, ela tinha um marido louco. Sim. Entre outras... Para dizer o mínimo, né? Ele era um idiota. Mas Abigail não se sujeitou à idiotice do marido dela e resolveu o problema. Mas eu penso que ela não o confrontou. Não, ela não o confrontou, mas devia ter confrontado, que talvez tivesse salvado a vida dele. Tudo bem. A gente precisa entender, no meu ponto de vista, de que existem tipos e tipos de relacionamentos que, às vezes, existe uma concordância de que o marido permite que a mulher tenha certa autonomia. No entanto, minha palavra também não é radical no livro. Se ouviu, uma das prefaciadoras disse assim, o autor não escreveu o livro por motivos bélicos. Não, eu não trato esse assunto de forma radical. Digamos que tenha uma igreja que a mulher pastora presidente, o evangelho que ela prega não é menor do que o evangelho que outro prega, e as pessoas que são salvas lá, que recebem a palavra de Deus,
Deus e elas não vão deixar de ser salvas por causa disso. Já estou respondendo algumas perguntas que estão no livro. Mas nós precisamos entender que, como Hebreus fala, que existe o pecado, mas existe o que tropeça, aquilo que faz tropeçar. Né? Por exemplo, não é pecado você assistir séries, mas pode levar ao pecado dependendo do conteúdo que ele tiver na série. Então, precisamos entender... Assista The Chosen, você não vai pecar. Assista. Inclusive, tem um filme evangélico saindo agora, por esses dias, e é muito importante porque a mensagem... Eu assisti esse filme na pré-estreia com os pastores de Recife, e é fantástico, que é exatamente sobre discipulado. Né? E tem um apelo dos que estão promovendo o filme, é que os crentes vão ao cinema, porque o filme cristão ele demora pouco tempo, porque não há bilheteria suficiente. Então, é um apelo que eu faço, e a nossa igreja está se reunindo para, por esses dias, ir em conjunto, né, ao Qual o cinema. nome do filme? A Forja. A Forja. A Forja. Bom, vamos lá. O irmão mencionou as perguntas, né? Sim. Então, vamos lá. Seria coerente... eu vou resumir a pergunta. Não existe homem naquela região. Uma mulher pode começar uma igreja chamada por Deus? Tem um exemplo no livro da Assembleia de Deus, não é? Uma irmã que ela recebeu do Espírito Santo o dom de evangelizar, e ela abriu 6 igrejas. 6 igrejas. E tá no livro, né, um dos exemplos, e está na história das Assembleias de Deus. E a oração dela era que o Senhor mandasse obreiros homens, porque ela entendeu que a cultura ou a proibição não a impedia de pregar o evangelho, mas que também não dava o direito a ela de se empoderar para rejeitar aquilo que estava determinado pela sua cultura. Então, é um exemplo tremendo para mim, porque ela... E tem outros exemplos, outros de fundadoras de igrejas. Tem uma que o marido dela não era crente, e ela era dirigente da congregação, e ela orava ao Senhor para o Senhor salvar o marido dela. E antes dele morrer, ele confessou a Jesus, poucos dias antes. Então, assim, os exemplos que eu trago é de mulheres brilhantes que tiveram seus ministérios ativos e fervorosos no Senhor, mas elas não deixaram de exercer, embora seja uma injustiça muitas vezes, mas elas não se abateram, porque não tinham o título. Elas simplesmente exerciam o que o Espírito Santo dava a elas. Mas a gente, na volta do intervalo, vai falar das que tinham o título, né? Por exemplo, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, sim. Né? Antes de sair para o intervalo, lembrando a você que nós temos o curso bíblico da Agrade, que é feito em plataforma EAD. Então, você não precisa nem sair de casa para estudar. E o conteúdo foi totalmente remodelado. Quem já estudou na Grade, volte, entre em contato lá por telefone, 3115-0819 em São Paulo. Aí é no horário comercial, né? Ou pelo site agrade.com.br, porque você vai ver que o curso foi totalmente remodelado, está muito mais profundo. Então, se você já fez, faça de novo, você só vai ter lucros. Pode ter certeza, tá bom? Não fui eu que escrevi as lições, tá? Eu sou apenas o professor, um dos professores, né? Mas o curso está realmente muito bom e que aborda todas essas questões que a gente tem que falar rapidinho aqui na entrevista por causa das limitações da TV. Caso você faça a consulta pela internet, aproveite e passe pelo site da HIT, né? hittv.com.br. Assim você pode fazer sua crítica, mandar sua sugestão para que o Vejam Só seja cada vez melhor, tá? A gente volta já para a conclusão dessa entrevista aqui sobre ordenação feminina no Vejam Só. Como a entrevista de hoje com o pastor... com a entrevista de hoje com o pastor Anderson Medeiros, da Igreja Reviver em Cristo, está sendo muito importante, eu vou suspender a exibição das fotos hoje, tá bom? Para que a gente possa aproveitar melhor esse tempinho que a gente tem aqui no bloco final, tá? Pastor, 1 Coríntios 14, a gente falou muito rapidinho, eu queria que o senhor explorasse o tema, onde Paulo manda as mulheres calarem a boca.
É quando consideram Paulo como um machista, não é? É. Na verdade, o que Paulo estava falando ali, podemos entender primeiramente pelo contexto amplo, né? O texto tem um contexto imediato, mas o contexto amplo. A carta é uma só, não tem divisão de capítulos no original, nem versículos. Então, na nossa divisão, que conhecemos hoje, 2 ou 3 capítulos antes, Paulo fala que a mulher deve, quando ela for orar ou profetizar, ele dá algumas instruções a respeito do véu. Mas ele reconhece que naquele culto não era um culto plenário como a gente tem hoje, era um culto na sala de casa, no ambiente familiar, eram casas-igreja, e elas tinham um momento que elas oravam ou profetizavam. Esse profetizavam ou dons ou pregando a palavra. Se a mulher, ela foi ordenada ou autorizada por Paulo a orar ou profetizar, e ao mesmo tempo Paulo vem e diz que ela tem que ficar em silêncio, o que podemos compreender é que tem algo que a gente não entendeu do que Paulo quis dizer. E baseado nisso é que eu digo, olhando o contexto mais imediato, no início do capítulo 14, ele começa a falar a respeito de pedidos de silêncio. Ele faz 3 pedidos de silêncio. Ele faz um pedido de silêncio para quem fala em línguas, depois para quem profetiza, por fim, das mulheres. Então é quando ele fala que deve ter ordem na casa do Senhor. Então ele institui isso para todas as igrejas, mas a gente não pode se prender isso só à mulher, só o problema da mulher. Ele está falando de questões pontuais. Inclusive, existem umas 9 falas de Paulo sobre aqueles que profetizam, os que falam em línguas, tal. Ele não, em nenhum momento, ele restringe a questão de gênero. Em nenhum momento, de 9 citações que ele faz, ele diz, ou seja, todos podem profetizar. Todos podem falar em línguas. Então, ele não restringe de forma alguma. E se ele está falando ao final de mulher, porque no contexto ele está falando para homens e mulheres, não é só para homens. Então, ao final, quando ele diz para a mulher ficar em silêncio, eu já falei isso, mas está relacionado à questão matrimonial, porque existia um conflito com seus maridos, ou seja, falem com seus maridos em casa. Então, estava tendo, eu vi um comentarista, acho que o N.T. Wright, ele dizendo, posso imaginar que na sinagoga tinha o lugar das mulheres sentarem, né? Então ele ia imaginar que naquele lugar estava tendo um burburinho. Então ele diz assim, ele institui essas regras para que a ordem seja restabelecida, assim como a questão do falar em línguas e do profetizar. E mais uma vez digo, ele não instituiu uma doutrina sistemática para todas as mulheres em todas as igrejas, porque ele precisaria falar das viúvas e das solteiras também. Então ele estava falando das casadas. Das casadas. Tá. E em 1 Timóteo, capítulo 2, onde ele fala, inclusive, de vestimenta. Isso. Na verdade, a ordem da instituição do culto começa no início do capítulo 2. Ele fala a respeito dos homens, que os homens devem orar com mão santa, sem ira e contenda, né? A gente vê que não existe muito essa preocupação hoje em dia, mas com as mãos levantadas. Sendo assim, será que nós deveríamos orar todos os cultos com as mãos levantadas? Porque é uma instituição para a ordem do culto. Na sequência, ele fala a respeito das mulheres, e ele fala sobre as vestimentas, penteados, fala sobre vestidos caros, tranças. Ele diz que a mulher não deveria fazer, assim como não deveria ensinar também. Então, a questão é essa. Por que hoje a mulher pode usar vestidos caros, tranças? Porque isso era cultural e a questão do ensino não era cultural, já que a mulher ela não poderia falar em público estando próxima a seu marido, não é? Inclusive, pastor, uma questão muito importante é que naquela cultura as autoridades judaicas consideravam as mulheres, algumas consideravam que as mulheres não tinham alma. Outros diziam, assim, para aquela cultura era geral que um líder, um rabino, não poderia ser encontrado falando em público com uma mulher, mesmo que ela fosse sua mãe ou sua esposa, porque a sua inteligência poderia ser questionada. Então, dentro desse contexto, é fácil entender porque Paulo disse para as mulheres não ensinarem. Então, elas podem ensinar. Podem. Homens, inclusive. Homens, inclusive. Menos o marido. Isso. Na verdade, é a questão matrimonial, de conflitos, de questões e do exercício da autoridade. Ela não teria questões matrimoniais com outro irmão da igreja. Como ela não teria questões matrimoniais, ela poderia exercer autoridade sobre aquela outra pessoa. Mas tá, então vamos imaginar a seguinte situação. Uma pastora ouve uma ovelha, uma esposa se queixando do marido, que o marido é rude ou não cumpre as obrigações. Essa pastora não pode exortar o marido da sua ovelha? Se ele for da igreja? Sim, pode.
Pode. Ela só não tem autoridade sobre o marido dela. Sim. Então, esse é o... Ponto nevrálgico. Essa é a questão do igualitarismo condicional. Isso. Né? Então, uma mulher que tem chamado e vocação pastoral, porém, está desvinculada de casamento, ela pode exercer o ministério. Lembrando que eu não sou radical, porque quando isso acontecer, ou se isso acontece em alguma igreja, não significa que está acontecendo um ato pecaminoso de pecado. Isso é uma questão secundária à nossa fé. Não é? Isso é uma questão que pode ser um tropeço e um atropelo para aquilo que foi institucionalizado para a igreja, ou instituído para a igreja. É assim que eu penso. Tá bem. Fazer uma pergunta um pouco delicada, não me leve a mal. Essa pressão toda que o irmão coloca sobre o casamento, essa importância toda que o irmão dá para a relação matrimonial, que interfere até na posição da mulher vocacionada para ser pastora, até que ponto ela não é uma herança do patriarcado nordestino? Porque o irmão vem de lá, né? O seu sotaque o denuncia. Claro. Olha só, eu creio que não. Pastor, na verdade, a gente sofre essa influência em todo canto, não é? Naturalmente, as regiões nordestinas, né, as regiões mais remotas, elas recebem as influências atuais, culturais, mais atrasados, vamos dizer assim. Você vai para uma capital e você vê coisas a nível cultural que é muito avançado em relação a uma cidade do interior, uma cidade menos desenvolvida. Mas como é que eu vejo isso? Eu vejo que o próprio apóstolo Paulo faz esse vínculo nas duas vezes que ele fala a respeito dos impedimentos, né, para a mulher. Por exemplo, eu atendo irmãs na igreja, no gabinete, com a minha esposa, por uma questão de prudência, Lógico. porque os dias são difíceis. Não é? Então, é importante isso, posicionar, porque como uma mulher poderia se aconselhar com um homem a respeito de coisas pessoais, por exemplo. Isso está aqui numa das perguntas retóricas que o irmão faz, né? Já estou respondendo todas elas. Outra, né? Quem se converteu no ministério de uma mulher, como a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? A Aimee McPherson. A conversão dessa pessoa não é válida? Pois é, o evangelho é quem tem poder, não é a pessoa que está pregando, né? O poder de salvação está na palavra do evangelho. Inclusive, ela é fundadora de um dos ministérios mais proeminentes, não é, do Ocidente, e ela nunca foi ordenada ao ministério pastoral. Não? Não, ela nunca foi ordenada. Eu não sabia disso. Eu não falei isso no livro porque eu sabia que poderia gerar polêmica. Mas ela nunca foi ordenada. Ela era uma pregadora itinerante e ela construiu a igreja dela depois de muitos anos de itinerância nos Estados Unidos. Ela construiu a igreja dela. Inclusive, tem uma informação fantástica, eu não sei se eu coloquei no livro, porque tem muita informação que foi filtrada, que muitos artistas, né, como, por exemplo, Charlie Chaplin, ele era um dos que frequentavam a igreja dela, e ela instituiu e ordenou centenas de obreiros e pastores, mas ela nunca foi ordenada. Essa eu não sabia. Eu penso que a ordenação dela foi uma ordenação, primeiramente, como diz em Efésios 4, que são os dons ministeriais, ela recebeu do Senhor. Como, por exemplo, antes de ser pastor, eu ouvia muitos irmãos dizendo que eu era um pastor para eles. Porque eu entendo que o dom ministerial precisa ser primeiro revelado, manifesto, para depois ser reconhecido como cargo institucional. Eu creio que é o caso dela. Tá certo. Aliás, no livro, o irmão tem uma lista bem grande de mulheres no Brasil, né? No Brasil. Fizeram. Só faltou a Santa Vó Rosa, que acho que vocês lá no Nordeste nunca ouviram falar, né? Não sei. Eu estou sendo irônico, né? Uma irmã Rosa aí era muito rigorosa e depois da morte ela acabou virando uma espécie de santa. Tem uma denominação aí da Santa Vó Rosa. É só pesquisar na internet. Mas é uma coisa de gente maluca. A gente está chegando ao final do programa, né? Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Anderson Medeiros, da Igreja Reviver em Cristo, e mostrar de novo o livro. Esse livro é realmente importantíssimo para todo pastor, para se inteirar. Aqui você tem todas as informações... Opa, é aqui, né? Todas as informações históricas, teológicas, bíblicas, para fundamentar qualquer que seja a sua posição. O pastor tem uma postura bastante
equidistante, né? No livro. E faz questionamentos assim, como, por exemplo, esse que ele mencionou no programa, da tradução não muito coerente, né? Equivocadas, Em alguns trechos, traduções equivocadas da Bíblia. E agora que a gente tem aí, até se despertou uma curiosidade, a gente tem uma febre de versões diferentes em português, eu vou dar uma olhada em todas elas, ver se alguma atendeu a isso. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos lá? Em sua opinião, a mulher pode ser pastora? Vamos lá. 31% disseram que sim, 69% disseram que não, já imaginava, e 1% desconheço, né? Agora, depois da exibição do programa, talvez o resultado mude, né? O importante é que todos nós nos informemos a respeito. Muito obrigado, pastor Anderson, principalmente pelo esforço de ter custeado, né, a sua viagem até São Paulo. Que Deus o recompense pelo trabalho e parabéns pela obra que o irmão fez. Amém. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria imensa, porque eu considero isso como realmente um chamado. Não fiz isso por motivos comerciais. Inclusive, falando disso, quem quiser encontrar o livro pode encontrar na Amazon, né? Mas especificamente a CPAD e algumas outras. Inclusive, temos para distribuidores, para quem tem livraria e quer adquirir através da distribuidora Loyola. A informação, né? A editora é a editora Reflexão, a editora que eu me alegro muito, porque é uma editora séria, né? E bem teológica, vamos dizer assim. E falando assim ainda da minha vinda aqui, eu fico agradecido, né? Ter conhecido o senhor pessoalmente, que eu acompanho por muito tempo. E o privilégio de trazer um tema que, de fato, as informações que eu trago aqui nesse livro, eu não vi no cenário nacional. Verdade. E a gente, assim, a pesquisa que eu fiz foi bem ampla a respeito de teólogos de vários lugares do mundo, muitos teólogos, muita coisa. O livro cobre todas as áreas e traz muita informação extremamente útil. Vale a pena. Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos vemos na próxima sexta-feira, querendo Deus. Até lá.